Pronto. Acredito que agora já está gravando. Então, novamente, boa noite a todos. Meu nome é Lívia, faço parte da equipe do programa Multilab, do projeto Lab4, e nessa noite vamos fazer a atividade 7. Já estamos na atividade 7 do mês de novembro. A atividade 7 é a palestra A Fenomenologia do Bullying, que tem como palestrante... Deixa eu ver aqui o nome completo. Valdemar Cavalcante de Lima Neto. Agora eu vou aproveitar e vou avisar para vocês que o link da frequência vai ser postado no chat, que vocês assinem direitinho a frequência para poder receber o certificado de participação, e vocês fiquem à vontade, eu já conversei com o Valdemar, vocês podem ficar à vontade para levantar a mãozinha durante a palestra e fazer seus comentários, ou deixar também no chat comentários, dúvidas, fiquem à vontade para a gente fazer uma noite com debates bem participativos. Então, vamos iniciar agora a palestra Fenomenologia do Bullying com Valdemar. Valdemar é formado em Letras pela UPE e Turismo pela UFPE. Ele é especialista em gestão e produção de eventos e linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa. Mestrou-se em educação pelo PPGE da UPE e atualmente é mestrando pelo PROGEL da Universidade Federal Rural de Pernambuco e é professor na educação básica e no Sintep. Valdemar, agora a palavra é sua, pode ficar à vontade. Olá, boa noite a todos e a todas. Vocês conseguem me visualizar bem e ouvir perfeitamente? Sim. Então, todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa bastante interactante, eu gosto de interagir, e quando nós estamos nesse processo de partilha de conhecimento, ou de um determinado fenômeno, ou até mesmo em sala de aula, eu gosto muito de que as pessoas interajam conosco. Então, no momento que vocês se sentirem, fiquem à vontade para intervir, compartilhar, contribuir, porque o nosso espaço aqui ele foi fundamentado de uma perspectiva dialógica, freiriana, onde todas as pessoas elas têm sua contribuição a dar. Eu me sinto muito honrado, é um momento muito importante poder compartilhar um pouco a respeito do fenômeno bullying, como Olivia bem já colocou o tema da nossa palestra, de nossa discussão, digamos assim. Vamos quebrar um pouquinho esses processos protocolares, não é, que a gente tem quando está dentro de um evento. Mas fiquem bem à vontade, eu gostaria de dizer que eu me sinto feliz de poder conhecer um pouco mais do Multilab, né, desse processo de formação de professores, onde nós temos dinâmicas, ofertas de diversas discussões, e que isso é tão importante dentro da academia para fortalecer não apenas os laços afetivos, como também produzir mais conhecimento e deixá-los, né, à disposição da sociedade, porque conhecimento bom é conhecimento aprendido e conhecimento socializado. Nós estamos numa passagem e tudo que nós aprendemos nós devemos partilhar. Na realidade, é muito importante que nós aprendamos uns com os outros, ok? Então, eu vou partilhar aqui com vocês algumas lâminas de slide para que nós, a partir dessa projeção, consigamos discutir, falar um pouco a respeito do bullying, das causas, das consequências e de práticas que favoreçam o enfrentamento a esse mal que provoca dor, angústia, sofrimento e, quando tergiversado, ele pode levar a contextos de morte, como, por exemplo, a prática do suicídio e também agressividades, né, que levam também à morte do outro a partir do momento em que não se é trabalhada a perspectiva da socialização, que é um processo inerente à escola, por exemplo, não é? E a partilha dos sentimentos para impedir essa prática de agressividade que é tão presente dentro das diversas realidades escolares. Lívia havia pedido para me ajudar, eu disse, Lívia, eu vou poder mandar o material, mas eu fico um pouco nervoso quando eu perco o controle da passagem do material, eu tenho muito esse hábito. Então, como Lívia já colocou, o tema da nossa palestra, do nosso momento aqui é sobre o fenômeno do bullying, as causas, as consequências,
Eu sou Valdemar, mas podem me chamar de Val. Eu gosto mais de ser chamado pelo apelido. Meu nome é muito grande, eu gosto das coisas menores, eu sou Val. E o que nós discutiremos na noite de hoje? Certamente nós temos uma diversidade de temáticas que estão atreladas ao fenômeno do bullying. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a instituição escola, o conceito de bullying, os atores do fenômeno bullying, causas e consequências desse fenômeno, a Lei 13.185 de 2015 e exemplos de violência conforme os canais de comunicação ou de projetos que foram fundamentados dentro do seio da escola, trazendo recortes e considerações sobre os sujeitos, os participantes que sofreram algum tipo de agressão e propostas de intervenção que colaboram para o enfrentamento ao bullying. Evidentemente que todas essas discussões elas não seguirão essa ordem, elas podem, de repente, apresentar uma mudança na sua composição no sentido de ordem, mas, ao longo desse momento, nós discutiremos todos esses aspectos. Esperamos discutir, esperamos aprender bastante com todos juntos e juntas. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Boa noite a todos, a todas e a todos. Fiquem muito à vontade, a sala é de todos nós. Primeiramente, eu sei que já foi feita uma apresentação formal a respeito da minha pessoa, mas eu gostaria de dizer como eu me vejo, né? Quem sou eu? Eu sou Valdemar, minha família me deu esse nome, mas eu prefiro me chamar de Val. Eu sou uma pessoa que já passou por diversos processos de aprendizagem e continuo sendo um contínuo de aprender. Eu me coloco à disposição do mundo, das experiências, das vivências, para em cada momento eu poder aprender a ser um pouco de mim mesmo e um pouco do outro, porque eu me considero um aprendiz na interação com o outro. É a partir do outro que eu me constituo humano. Então eu digo que eu sou uma composição de todas aquelas pessoas que passaram diante da minha existência e que passam diante de mim. Eu sou um encontro do ontem, eu sou o hoje e eu sou e espero ser um pouco do amanhã das pessoas que passarão por mim. Eu me considero como um mar, que ele sempre está em movimento, batendo nas areias, né? Tocando na areia da praia, se desmanchando e espuma e voltando para um novo movimento. Eu gosto muito dessa metáfora, porque eu acho que o mar ele é um elemento que mostra o quanto nós devemos sempre estar em contínuas transformações, em busca de um aperfeiçoamento, e vamos, a partir do contato com o outro, remodelando a nossa natureza, não é? A nossa identidade vai sendo construída, assim como o mar constrói, não é? As formações, o relevo, a estrutura da terra, né? Então, eu me percebo como um oceano. E, diante disso, nesse primeiro momento, eu gostaria de saber quem é você, como você se enxerga. Eu queria que alguém se colocasse, apresentasse um pouco de si. Como você se considera, como você se vê. Não é como as pessoas te enxergam, é como você se enxerga. Quem é você? Lívia pode falar, viu? Fique à vontade. Então, para deixar o pessoal menos tímido, eu vou tomar a frente. Eu me vejo como uma mulher criança, que valoriza muito essa questão do resgate da infância, de uma visão de mundo mais genuína, assim, mais até ingênua. E eu acho que até por isso a literatura me chama tanto, porque é um mundo de fantasia, né? Então, eu me enxergo como uma pessoa que está em processo de amadurecimento sempre, até como você disse, é um movimento constante como o mar, mas buscando sempre essa visão assim, um pouco simples assim da vida, uma visão simples do que é a vida, do que é a nossa existência, do que é o mundo. Então é isso, acho que deu para entender. Que bom. Eu acho que Kézia levantou a mão. Não tem nada a ver com a pergunta, porque nem eu sei responder quem sou eu. É uma dúvida, porque é mais fácil a gente falar sobre outra pessoa do que sobre a gente. Porque quando me perguntam qualquer coisa sobre mim, dá aquele branco, sabe? É porque muitas vezes, Kézia, nós estamos preocupados e tanto com o frenético cotidiano, com o nosso avanço profissional e acadêmico, que nós esquecemos de olhar para nós mesmos, de fazer esse mergulho, essa introspecção, essa leitura de nossa realidade, da nossa subjetividade,
muitas vezes esses momentos de subjetividade, que são particulares e idiosincráticos, eles nos são tolhidos devido aos diversos contextos que nós estamos vivenciando. Portanto, definir-se não é uma tarefa simples, é um ato de liberdade que impõe reflexão. Então, esse momento de nós falarmos de nós mesmos se torna ardiloso, porque árduo, justamente porque nós estamos muitas vezes preocupados com os nossos afazeres, as nossas tarefas, e nos esquecemos de olhar para nós. E é nesse momento que a gente começa a não amar a si próprio. Não é? Então, é muito importante a gente se ver nesse processo de interrelação, de relações interpessoais, de contato com o outro, de experimentação social, de diálogo. É indelével, sine qua non, é uma condição que todos nós devemos ter para conosco. É um momento de pensar quem eu sou. E é a partir dessa descoberta da minha natureza, da minha identidade, que eu vou conseguir melhor dialogar com o outro. E é tão importante essa pergunta porque ela justamente está relacionada também com o fenômeno do bullying, porque muitas vezes nós, por desconhecermos a nossa natureza, acreditamos que não somos capazes de amar, sobretudo quando nós estamos na posição, no perfil de agressor, não é? E todas as pessoas são capazes de mudarem. Na realidade, os homens se transformam a partir do diálogo. Então, é importante que nós tenhamos esse diálogo inicial conosco mesmo. É uma pergunta muito desafiadora, ela não é simples, Kézia. Ela envolve um momento de introspecção, um momento em que você se encontra consigo mesmo. É aquele momento que você diz, eu estou só e eu sou essa pessoa. É nesse momento que eu vou me deparar com os meus fantasmas, com os meus medos, com as minhas potencialidades, com os desafios que estão à frente de mim. Então, quem sou eu não é uma resposta simples. É uma resposta que requer reflexão, requer um exercício profundo, um mergulho e um conhecimento sobre quem somos. Não é simplesmente uma resposta superficial. É uma resposta cheia, carregada de sentidos. E ela vai demarcar ideologias, concepções que nós levamos e construímos, não é, para a nossa vida e nos orienta em nossa prática com o outro, no contato, na interação, no processo de civilidade, digamos assim. Oi, Val. Suelaine levantou a mãozinha também. Ela baixou, mas acho que ela tinha levantado. Suelaine quer falar também? Oi, quero sim, boa noite. Boa noite. Tudo bem para todo o pessoal aí? Não, sobre a resposta, sobre essa pergunta, eu queria comentar também. Porque como Lívia falou, eu acho que eu sou uma criança grande e quando eu crescer eu quero ser eu pequena, entendeu? Eu sou assim, eu me considero uma pessoa muito alegre, que se dá bem em todo mundo. Para me tirar do sério é fácil. Só que também, para conviver comigo, é mais fácil ainda. Isso é meu filho, gente, dizendo quem é ele também. E assim, eu sou uma mãe, não só dos meus filhos, mas de todas as pessoas que estão ao meu redor. E também eu sou aquela pessoa que busca a felicidade, não só minha, porque eu me considero muito feliz com o que eu tenho, mas de todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero ver a pessoa bem, eu quero ajudar a pessoa. Então eu sou isso, eu sou eu grande, e quando eu crescer eu quero ser eu pequena. Ah, que legal, que bom, que é um processo sempre de contínuo viver, na realidade, a sua resposta. Mais alguma pessoa? Boa noite, eu me vejo como uma pessoa que ainda tem muito a aprender. Ai, deixa eu colocar aqui no chat. Eu me vejo como uma pessoa que ainda tem muito a aprender, que é super positiva e que gosta demais de ajudar quando precisa. Vivo com a cabeça nas nuvens, mas tento sempre manter os pés no chão. Thaís, a nossa Thaís a nossa Dog Hote, né? Em Sancho Panza. Muito bem. Então, é sempre bom nós nos vermos e identificar um pouco das nossas qualidades. Não é? Isso é importantíssimo, sobretudo para nós que somos ou seremos educadores e estaremos sempre em contato de formação, não é, de contribuição para a formação do outro e para a nossa também. Então podemos seguir? Bom,
E diante de todas as colocações, eu gostaria de trazer como um sujeito muito especial, que inclusive esse ano, né, foi o seu centenário, ele se vê, e eu acredito que a maneira como ele se enxerga é a maneira que todos os educadores, ou pelo menos todos os educadores e educadoras, deveriam se enxergar, não é? Então, você é um ser especial, você é um ser que tem uma existência, você é um ser que tem suas qualidades, tem os seus pontos que necessitam ser melhorados, e como eu havia colocado anteriormente, eu gosto muito dessa citação de Paulo Freire, quando ele se enxerga, não é? Quando ele se percebe, quando ele, dentro de sua reflexão, ele diz que eu sou um intelectual, ele é um intelectual, que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Então, observe que a justiça social, o amar as pessoas, essa categoria da amorosidade de Freire é muito importante no processo de enfrentamento às múltiplas violências que ocorrem dentro do espaço escolar. Então, que cada um de nós sejamos um pouquinho de Freire, não é um ser que se coloca à disposição do amar, e esse amar como um contínuo, um amar que ama a gente, que ama agentes, não é? De todas as suas formas de viver, de expressar, diante das suas diversas culturas. Sobretudo porque, quanto educadores e educadoras, nós estaremos sendo cada vez mais atuando diretamente com as diversas culturas, né, com as diversas realidades, uma vez que a escola é um espaço heterogêneo. Então, que cada um de nós consigamos não apenas fazer a leitura do nosso interior, mas que consigamos viver essa amorosidade que é tão necessária, né, quanto como Paulo Freire aqui colocou, que deve sobressair ao aspecto da intelectualidade, intelectualidade. É importante ser um ser intelectual, mas é muito mais importante, dentro desse processo de inteligências, não é? Ser um ser afetuoso, um ser amoroso. E, diante disso, nós vamos para a nossa primeira discussão, a escola. Todos nós sabemos que a escola é um espaço de formação. A própria LDB, lá no artigo 1º, diz que a escolarização ocorre em diversos espaços, cita inclusive a escola, a família, as agremiações, mas Saviani diz que a escola é um aparelho do Estado no qual há perpetuação dos saberes. E justamente, quanto aparelho, muitas vezes essa escola está a serviço de reprodução de orientações que, por sua vez, não dialogam com o processo de formação humana, de reprodução, muitas vezes, das violências. Porque, a saber, uma determinada orientação... Boa noite, Alexandre. Boa noite. Ela pode permitir com que haja ali dentro da escola o surgimento de inúmeras violências. Nós sabemos, conforme Saviano, que há duas tendências, não é? Nós temos a tendência liberal e a tendência progressista. E dentro dessas tendências, nós temos diversas orientações. Por exemplo, a tradicional, a tecnicista, da liberal. Nós temos a libertadora e a libertária nas progressistas. Então, de acordo com a concepção que uma escola adota, haverá o desenvolvimento do indivíduo, como também poderá haver a reprodução de diversas violências dentro desse recinto, que é tão importante para o processo de desenvolvimento humano e de formação integral do indivíduo, não é? Ou do educando. Então, a escola, como a própria LDB coloca, é um espaço formativo. De acordo com o Tomazello, não é? É um espaço sociocolaborativo, onde as pessoas compartilham as suas experiências, buscando a solução de problemas. É um espaço heterogêneo, conforme Freire, por isso que nós temos que respeitar a diversidade que é natural ao espaço escolar. Segundo Freire, também é um espaço de esperança, de onde vem o esperançar, que requer um movimento, não é, de esforço para as diversas transformação que ocorre dentro desse espaço, como a própria LDB nos sugere. Então, é um espaço de desenvolvimento da cultura da paz e enfrentamento às violências, conforme
conforme documentos orientadores a nível nacional. Não é? Mas, infelizmente, nem sempre é dessa maneira. Estudos apontam, conforme diz Fante, Silva, Alvilés Martinez, que o fenômeno bullying fere a boa convivência que deveria ser esperada dentro da escola e afeta a dignidade humana e contribui para a diminuição da solidariedade e da alteridade. Então, diante disso, nós percebemos que a escola acaba perdendo o seu papel diante do fenômeno bullying. A escola deixa de ser um espaço sociocolaborativo, um espaço de integração, um espaço de respeito à heterogeneidade, um espaço de solidariedade, um espaço de transformação, e acaba sendo um locus de terror, um locus de ameaça à dignidade humana, um locus que extermina as diversas identidades e as diversas formas, não é, de vida que se encontram ali. Então, diante disso, nós temos a Lei 13.185 de 2015. Essa lei foi sancionada pela ex-presidente da República, Dilma Rousseff, no dia 5 ou foi 8 de novembro de 2016, de 2015. Por sinal, hoje esse mês faz 6 anos da existência da Lei 13.185 de 2015. E essa lei veio como uma orientação para que as escolas desenvolvam dentro dos seus espaços, os sistemas de ensino, as escolas e os profissionais envolvidos com o processo de educação desenvolvam práticas que venham a enfrentar as diversas formas de natureza que podem ocorrer no espaço escolar. Por exemplo, no artigo 1º, ela institui o programa de combate à intimidação sistemática, que é o que nós chamamos aqui de bullying. O bullying é um termo, não é que ele vem do inglês, é o bull, valentão, e no Brasil não existe uma tradução. Por exemplo, na Espanha, o bullying é chamado de acoso, não é? Mas aqui no Brasil a gente não tem uma definição, não é? Um termo específico para definir as violências intencionais, repetitivas e sem motivação aparente que ocorrem no espaço escolar. Então, a lei ela considera o bullying como uma intimidação sistemática. Por quê? Sistemática, porque é aquilo que acontece de maneira sistemática, intencional, repetitiva, articulado e, portanto, diante dessa natureza, dessas características que são inerentes às violências que se relacionam ao bullying, no Brasil, o bullying passou a ser chamado de intimidação sistemática. No contexto e para os fins desta lei, considera-se intimidação sistemática, ou seja, bullying. O que é bullying, finalmente? É todo ato de violência física ou psicológica intencional. Então, há uma intenção de algo. Mais à frente, nós vamos saber qual é a intenção do bullying. Repetitivo. É preciso que isso ocorra mais de uma vez. Não é toda violência que é configurada a bullying. E nem todas as expressões de violência que ocorrem no espaço escolar são bullying. Não é? Por exemplo, há momentos em que as violências, por elas não serem repetidas intencionais, elas marcam o preconceito, elas marcam a discriminação, elas marcam a gordofobia, elas marcam a homofobia. Não é? Então, vejam que existem violências que são também, se ocorrer de forma repetitiva, pode favorecer a prática do bullying, mas são outras formas de violência, atos criminosos. Não é? Então, para ser bullying, é como nós colocamos, como o próprio texto diz, não é? É um ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente. Então, não se tem um motivo por que aquilo ocorre. Simplesmente ocorreu aquele tipo de violência, praticado por indivíduo ou grupo. Então, essa violência é praticada por alguém para com alguém, ou de um grupo de pessoas para com alguém. Então, a gente percebe que há minimamente dois atores envolvidos nesses atos, né? Que é o agressor e a vítima, que depois nós vamos discutir um pouquinho acerca dos perfis que são atrelados à violência do bullying contra uma ou mais pessoas. Então, observem que esse ato de violência ele pode ser projetado para uma pessoa ou um grupo de pessoas cujo objetivo central é intimidar,
agredir, olha a intenção, intimidar, agredir, causar dor, angústia à vítima ou às vítimas, né? Em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Essa palavra ela é fundamental, essa análise do desequilíbrio de poder. Porque as pessoas que sofrem o processo de violência, elas, na maioria das vezes, elas não conseguem medir forças com seus agressores. Há um desequilíbrio de poder entre as partes. E, por isso, a violência se torna tão cruel, porque as pessoas que a sofrem muitas vezes não conseguem se defender ou não têm forças por diversos fatores para reagir àqueles contextos de violência em que estão inseridas. O artigo 2, ele caracteriza a intimidação sistemática na Lei 13.185 de 2015. Quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda, vejam quantos processos de violência demarcam a prática do bullying, se ele for intencional, repetitivo e sem motivação aparente, não é? Cujo fim seja a promoção da dor, de contexto de angústia e de sofrimento. Ataques físicos, puxões de orelha, puxão de cabelo, soco, o chamado pé no bucho. Até tem uma expressão que a gente usava muito quando garoto, pé no bucho, mão na cara, porrada, em outras palavras. Insultos pessoais, que são as agressões verbais, não é? Palavrões, não é? Injúrias também podem... insultos pessoais. Comentários sistemáticos e apelidos pejorativos. Essa questão do apelido é interessante, porque nem todo apelido pode ser configurado bullying. Por exemplo, vocês estão percebendo que a minha estrutura física, né, ela é adiposa, bem adiposa, eu sou gordinho. A minha família, às vezes, me chamam de gordo. Gordo, ô gordo. Esse apelido, ele não me ofende. Isso faz parte da minha cultura interna com a minha família. Né? Então, não é porque a pessoa chama o outro de... Eu tenho uma amiga que o apelido dela é Maga. Maga, veja, ele não causa uma violência à minha pessoa, porque isso já é um acordo entre meus amigos, é uma questão de familiaridade, não é sistemático com a intenção de ofender. Por exemplo, eu vou agora, de repente, passar... Isso, Ellen, depende da intencionalidade. Se a minha intenção é ferir, consequentemente, esses apelidos pejorativos, na verdade, os apelidos, né? Se são pejorativos, eles já são, por sua vez, uma marca de violência, porque o pejorativo é o rebaixamento do outro, né? É a desconsideração, o desrespeito ao outro. Mas os apelidos em si, eles não demarcam uma agressão, um ato de bullying. Os comentários sistemáticos, sim. Por quê? Eles geram situações bem complicadas e delicadas. Os comentários sistemáticos são, por exemplo, as fofocas, o falar mal da vida alheia do outro, né, de maneira a afetar a dignidade daquele ser. Ameaça por quaisquer meio, seja aí virtual ou, de repente, no meio da sala de aula, um aluno constantemente ameaça o outro, te pego depois do recreio, te pego lá fora a gente se entende. Esse tipo de ameaça por qualquer meio, não é? Eles são, sim, considerados práticas de bullying. Grafites depreciativos, expressões preconceituosas, e isso aqui eu não preciso dar um exemplo, porque no futebol, por exemplo, nós já tivemos vários exemplos de jogadores que sofreram expressões preconceituosas à medida que entravam no campo. Continuamente, um determinado jogador, por causa da cor da sua pele, sofreu expressões preconceituosas em uma ou duas partidas repetitivas. Né? Então, tudo isso são expressões que não deveriam práticas que não deveriam ocorrer na sociedade nem na escola e que denotam aí a prática de violência denominada bullying. Isolamento social consciente e premeditado, justamente quando você cria uma estratégia para isolar alguém, não permitir com que aquela pessoa interaja ou combine, com um grupo de pessoas. Lembra que quando nós estávamos lendo o artigo, o inciso 1º do artigo 1º, ele dizia que direcionada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, ou uma pessoa agredindo, ou um grupo de pessoas na posição de agressor. Pilhérias, que todos nós sabemos que são aquelas
palavrinhas, né, aqueles comentários sem teor educativo algum ou sem nenhum fim de promoção da nossa humanidade. E o parágrafo único desse artigo coloca o cyberbullying também como uma prática de violência, e ele assume dentro dos estudos do fenômeno bullying, ele assume uma característica específica porque ele é muito fluido, rápido, e ele acontece de maneira muito instantânea. Por exemplo, eu, quanto professor de língua portuguesa, eu tenho uma preocupação muito grande no processo do ensino do gênero meme, né? Porque às vezes as pessoas utilizam a foto de uma pessoa sem o consentimento, começam a socializar aquela imagem, às vezes colocando frases com expressões preconceituosas ou insultos pessoais. Então, o cyberespaço é um campo muito difícil de lidar e, por isso, dentro dos estudos do fenômeno bullying, ele assume uma particularidade, mas é possível também nas redes sociais, nas salas de bate-papo, numa sala de aula como a nossa, por exemplo, de repente no chat, há um desconforto sistemático direcionado a uma das pessoas que estão aqui participando. Então, isso tudo é configurado como uma violência no espaço virtual que faz uso das tecnologias para que se haja, então, a interação entre os atores. Mas será que tais práticas elas acontecem no seio da escola, com adolescentes? Eu gosto de trazer sempre a escola porque é onde sucedem as nossas relações, é onde a maioria de nós estão ou estarão inseridos. Então, diante disso, eu fiz um recorte trazendo todas essas caracterizações e algumas notícias que foram passadas em canais de comunicação importantes, e também recorte de estudos que eu desenvolvi ao longo do meu mergulho nessa temática, que também me toca, porque eu também já fui, e acredito que muitos de vocês já foram vítimas de bullying. Por exemplo, a questão dos ataques físicos. Aqui em Pernambuco, no ano passado, eu acredito não, nesse ano, 2021, nós tivemos a morte de um adolescente que, durante uma brincadeira numa determinada escola localizada em Jaboatão, na região metropolitana do Recife, teve a sua vida ceifada devido a ataques físicos. Eu recortei uma imagem, mas esse vídeo foi muito popularizado nas redes sociais e mostrou o momento em que essas crianças, esses adolescentes, desculpem, estavam no pátio da escola, distante, olha que eles estavam, segundo a própria nota, eles estavam distante de um adulto que não supervisionava o ambiente naquele momento, e na ausência de um adulto, é geralmente onde a prática do bullying mais é fomentada. E a partir daquela brincadeira de mau gosto, de pancada, de espancar, de rasteira, de golpes com socos, com tapas, aquele adolescente foi a óbito. Então, percebam que um adolescente de 15 anos perdeu a sua vida devido a questões relacionadas a ataque físico. E que, consequentemente, este tipo de brincadeira que ocorreu não foi inédito. Aquele ato ali, naquele momento, ele não foi inédito. Muito provavelmente, nós percebemos, se nós formos nos debruçar sobre essa situação, fazer um recorte mais aprofundado, analisar a situação, e isso ocorre nas diversas escolas de Pernambuco, nós vamos observar que os adolescentes, sobretudo os meninos, têm esse tipo de comportamento de brincar, de ataque físico. Então, qual é a intenção dessas brincadeiras? Então, é um campo que se abre à reflexão e que, consequentemente, os ataques físicos eles podem nutrir situações como esta, de levar um adolescente a óbito, e que foi noticiado, por exemplo, em blogs, em sites importantes aqui da nossa localidade. Estudante sofre bullying em escola pública de Pernambuco por ter problemas mentais. Então, esse caso, ele aconteceu, até anotei a data porque a letrinha está muito pequenininha, em 2018. Todas as situações, com exceção de uma, elas aconteceu em 2014, mas todos os demais foram após a promulgação da Lei 13.185 de 2015, que orienta
os sistemas de ensino e as escolas a promoverem, dentro de sua dinâmica, práticas que favoreçam o combate à intimidação sistemática que nós chamamos de bullying, que, como nós vimos até então, possui diversas caracterizações. Vejam que, mesmo após essa lei, muitas práticas de violência elas aconteceram, continuam acontecendo, e parece que, muitas vezes, os sistemas de ensino colocam uma venda nos olhos para não ver esses tipos de práticas ou não sabem lidar com essa situação. E um ponto muito importante dessa inquietação é que, para o enfrentamento ao bullying, é preciso compreendê-lo. Quando nós não entendemos e não conseguimos identificar o bullying, consequentemente, o enfrentamento a ele é uma das questões mais delicadas possíveis em qualquer situação de combate, de enfrentamento e de impedimento das violências. Então, esse estudante, ele sofreu, né, lá no Agreste de Pernambuco, numa escola pública, a anterior também é uma escola pública do Estado, como eu havia citado, e detalhe, de referência, que recebe investimentos diferenciados de uma escola regular, todos nós sabemos disso, e essa, por sua vez, no Agreste de Pernambuco, um adolescente que tinha problemas relacionados a... Vocês estão escutando um carro, porque está passando um carro de som aqui, aí fez um barulho. Normal, né, nesse tipo de interação remota. Então, esse jovem, não é, que passa por problemas relacionados à saúde mental, ele sofreu um processo de insultos pessoais pelos colegas, chamado, entre aspas, demente, doido, louco, e ele sofreu isolamento. Então, a gente não tem apenas uma forma de violência nessa situação, não apenas os insultos pessoais, como também o processo de isolamento premeditado. Não é? Então, os colegas, aquelas pessoas que deveriam estar compartilhando com ele diversos processos de aprendizagem, estavam excluindo. E a escola, nesse sentido, muitas vezes não estava preparada para lidar com essa situação. E, consequentemente, repercutiu essas imagens foram repercutidas, não é, nos grupos do WhatsApp, na própria internet, viralizando, né, que é a expressão que eu estava buscando na minha mente, viralizou. Infelizmente, mais um exemplo ocorrido no centro das escolas, no espaço de transformação, no espaço de humanização, no espaço de civilidade, ocorrendo por consequência insultos pessoais, devido à ausência de todos esses aspectos que eu mencionei anteriormente. Comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, aquela questão que nós já havíamos comentado anteriormente. Então, aqui eu trouxe o recorte de um estudante que, através de uma prática de produção de relato, cuja intencionalidade da produção desses relatos era perceber como a escola se configurava para aquele educando, um dos estudantes, identificado pelas iniciais HRJC, do 7º ano do ensino fundamental, de uma escola pública localizada aqui em Recife. Olá, Leane, eu pensei que ela tinha entrado. A escola, no início, era uma coisa nova para mim, mas depois começou a virar um inferno. Pessoal, inferno já nos traz um sentido, não é? É uma palavra que, no seu sema, carrega sofrimento. As zoações começaram a piorar cada vez mais. O dia mais triste foi quando eu enfrentei a pessoa que zoava e ela me bateu. Mas ela saiu da escola e ainda estou tendo problemas para me adaptar a essa sala. As meninas ainda não estão acostumadas com a minha presença. Elas ainda não vão com a minha cara. Eu acho que elas ainda não estão satisfeitas com tudo que eu faço. Então, percebam o quanto a escola representou um local de sofrimento para esta adolescente, que está em processo de desenvolvimento, né, de formação humana, que é um contínuo, todos nós sabemos que iremos envelhecer e estaremos sempre aprendendo, mas na adolescência é um momento muito importante da formação, porque as violências que nós sofremos da infância ou na adolescência, elas vão influenciar diretamente na nossa projeção quanto adulto. Então,
para essa estudante, os comentários sistemáticos, as zoações, como ela bem colocou aqui, eu considero as escritas dos alunos ipsiliter. Eu poderia ter feito algum ajuste, mas eu gosto de trabalhar com o dado real. Mas aqui você percebe o quanto a escola, ao invés de ser um espaço sócio-colaborativo, se tornou num espaço de discriminação, de terror, de inferno, como por causa dos apelidos sistemáticos na concepção dessa estudante, diante do relato dessa estudante. Ameaça por quaisquer meios, não é? Então, lá em Santa Catarina, um adolescente foi investigado, esse caso ocorreu no ano de 2021, foi recente, não é? Um adolescente foi investigado por ameaçar ataques à escola, não é? E foi investigado por um ataque a uma escola em Riqueza, no oeste de Santa Catarina. Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde dessa terça-feira. Então, ameaçou. Como aconteceu, por exemplo, em Suzano, Realengo, aqueles jovens que adentraram a escola e promoveram momentos de terror, eles, antes de realizar aquela ação, eles deram sinais. Por quê? Quando nós temos esse tipo de ameaça, quando ocorre uma tragédia de um ambiente escolar, anteriormente ela é anunciada. O agressor ele vai deixando pistas. Não é? E, infelizmente, por não acreditar na capacidade da violência que o outro pode projetar, acaba que ocorre esse tipo de prática, esses fenômenos de violência, como ocorreu, por exemplo, em Suzano Realengo, quando adolescentes invadiram a escola e tiraram a vida de seus colegas e professores e inúmeros funcionários, e gerando aí um caos, né? Um quadro lamentável, um quadro angustiante, uma lembrança de dor, porque todos nós sabemos como foi a questão da violência em Suzano e em Realengo. Uma outra forma de violência que nós podemos encontrar, não é, são os grafites depreciativos. Por exemplo, esse caso ele ocorreu numa escola porque o diretor, o gestor daquela instituição, decidiu chamar a atenção de alguns alunos por causa de questões comportamentais. Quando você abre a notícia, você pode ver esse relato. E, infelizmente, alguns estudantes que não foram descobertos, né? A gente às vezes até supõe que seja devido à questão comportamental de alguns alunos, picharam, né, a escola, o muro da escola, colocando lá o nome do diretor, chamando de gay, de uma maneira insultando, né, a pessoa do gestor da escola, que é o ser que é instituído para a organização do espaço escolar e o andamento das suas ações. Então, pichação, né, chamando o diretor de gay. Outra forma de grafite depreciativo, sua vadia, biscato. Fante, olá, Anderson, seja bem-vindo. Fante coloca, por exemplo, que esse tipo de prática é considerado um bullying material. Então, como a gente costuma ver nas escolas, né, alguns desenhos, umas artes rupestres representando, inclusive, formações dos órgãos humanos, né, assim, das genitálias do ser humano. Uma certa vez ocorreu comigo que um determinado estudante, ele sempre que eu me direcionava a sala, ele desenhava. Minha gente, ele ficava perplexo, porque eu sempre citava, até que ele relatou, professor, o senhor não se incomoda, não? Eu não, desenho não me incomoda em nada, pode fazer 1000 vezes. Eu vou sentar no meu canto e vou ministrar minha aula igualmente. Por que eu fazia isso? Por saber que uma das formas de enfrentamento a esse tipo de violência, arte rupestre, Ellen, é justamente não dando credibilidade às reações que se pode ter ao deparar-se, por exemplo, com esse desenho que está aí retratado na cadeira. Agora, não demonstrar na turma a incomodação para se conter, para não credibilizar a violência ou o dano ao patrimônio, mas agir.
é preciso relatar à coordenação, à equipe escolar, que aquilo está acontecendo em uma determinada sala, porque trata-se de um patrimônio que é de todos, é da coletividade. Como Ellen, eu vou fazer o seguinte, Raíza ou Laísa? Lívia, sou eu? Você é Lívia? Pronto, você quer que eu faça as leituras das mensagens? De Pronto. repente você vê uma mensagem, você pode fazer a leitura. Pronto, foi a Ellen disse aqui, ó. Quanto mais atenção se dá, mais praticam. Conversar e dialogar é melhor. Isso é uma estratégia, professora Ellen. O diálogo ele deve ser um contínuo, sobretudo para nós que temos uma concepção de educação libertadora, onde o diálogo marca a nossa posição de respeito com o nosso educando. Perfeita contribuição, professora. Expressões preconceituosas, apelidos pejorativos, insultos, tipos de ameaças, expressões preconceituosas, também são considerados bullying, como nós havíamos colocado. Lembram daquele estudo que eu havia trazido o relato de um estudante? Um dos outros relatos dizia assim: diga não ao preconceito. A escola, para mim, é um lugar onde tem muito preconceito, bullying, apelidos, mas também é um lugar onde ensina coisas boas. Olha que essa criança é esperançosa. Essa adolescente do 7º ano, ela é esperançosa porque ela, apesar de toda a violência que ela assiste no espaço escolar, há muita coisa boa. Isso é um dado muito bom, gente. É acreditar que a escola ela é boa. Isso é muito importante, essa crença na escola. Até porque existem forças que preferem que a escola feche, ao invés de estar com as suas portas abertas, promovendo aí o encontro, né, e a difusão de saberes. Um dia na escola, eu já fiz uma menina sofrer muito. Olha que aqui a gente já consegue identificar ela como uma agressora em um determinado momento. Eu estava abusando ela por conta de seu cabelo. Olha a questão das identidades, não é? Do respeito ao outro pela sua constituição natural. Então, eu estava abusando ela por conta de seu cabelo. Ela ficou muito triste e sofreu bastante. Eu confesso que eu me arrependi muito. Para isso não acontecer, olha o conselho, nós devíamos se colocar no lugar das pessoas. Empatia, solidariedade, alteridade, em que estamos pensando em praticar bullying ou outros tipos de preconceito. Aí vamos ver o quanto é ruim. E isso muitas vezes pode impedir o preconceito acontecer. Então, a partir do momento que você se coloca, como ela colocou aqui, né? A sugestão dela é se colocar no lugar do outro, é sentir o outro. Tomazello, ele diz que é se colocar na pele mental, é sentir o outro. Como é que o outro vai se sentir ao receber esse tipo de violência, esse tipo de apelido ou de desrespeito? Bom, diante disso, eu gosto muito de Alexandrine, né? Alexandra, né? Ela tem uma potência muito grande nas redes sociais. E ela sofreu gordofobia, que, segundo ela, é a desumanização de corpos gordos, né? Tornando os estranhos doentes e estereotipados. Então, ela fundou o Movimento Corpo Livre, em que ela auxilia diversos jovens, que possuem essa estrutura corpórea maior por serem gordos, e as pessoas acabam desrespeitando, tratando mal, desenvolve preconceitos. Não é? Então, Alexandra coloca à disposição a sua rede social para orientar as pessoas como superar esses desafios que são impostos de maneira tão cruel às pessoas que se veem diferentes, pelo menos no olhar, no que dizem que a pessoa é diferente. Né? E uma das coisas que Mello aponta é que o preconceito alimenta o bullying. Bom, uma outra prática de violência é o isolamento social consciente e premeditado. Vamos lá. Eu trouxe aqui um recorte de uma pessoa que jamais deveria dizer o que disse já por 2 vezes, o senhor Milton Ribeiro, que é o ministro de Educação. Em uma determinada situação, ele colocou crianças com grau de deficiência em que é impossível a convivência. Então, ele disse, não é? Eu acredito que vocês estão lembrados desse
desse contexto, dessa situação, que as crianças com deficiência elas atrapalham o processo de ensino, porque os professores aí começam a fazer aquele discurso dizendo que a escola não está preparada, mas a escola deve, em sua constituição, devido à sua natureza e devido ao seu papel, estar preparada para a diversidade e a heterogeneidade. A escola é um espaço para todos. Jamais um representante, um ministro de Educação, deveria abrir a boca para promover uma fala como essa, uma vez que ela está carregada de atos discriminatórios. Em um outro momento, ele chegou a dizer que a universidade deveria ser para poucos. Por isso que engenheiros e advogados estão trabalhando como Uber. Né? Veja o quanto ele é segregador, o quanto ele é discriminatório. E ele promove uma fala carregada, não é, de discriminação, de desrespeito, que não dialoga com a visão de heterogeneidade, de diversidade, que, inclusive, está estabelecido como um dos princípios norteadores da prática educativa no artigo 3º da LDB, que diz que o ensino deve ser ministrado diante da diversidade que ali ocorre no cenário escolar. Então, a fala do ministro é um recorte do isolamento social. Ele coloca, ele segrega, ele diz que então deveria, então, na projeção dele, haver uma escola para deficientes e uma escola para pessoas, entre aspas, normais, onde nós compreendemos que a escola é um espaço de diversidade heterogênea, multifacetada, onde há sujeitos plurais, conforme as falas, por exemplo, de Freire, que a escola é um espaço dialético, a escola é um espaço heterogêneo. Então, essa fala, ela realmente é bastante segregadora, e essa situação ocorreu justamente esse ano. Né? Outra situação que, inclusive, pode ser levada a contextos de auxílio da justiça, né? São as pilhérias, onde há ofensas, pilhérias de cunho racial, que foram, nesse caso aqui, foi projetada a um professor, a uma professora, obrigado, Wagner, pela forma como as colocações foram estabelecidas de um determinado educando ou educanda para com o seu professor ou professora. E outro caso interessante que diz respeito às pilhérias, por exemplo, e a questão do cyberbullying, não é? É que uma aluna prestou serviços lá no Espírito Santo por ofender professor em aplicativos de mensagens, né? Certamente as redes sociais. E, diante disso, eu gostaria de dizer que não é porque são adolescentes que não devem ser levados a uma atitude de correção. Pelo contrário, todo caso que ameaça a natureza humana do adolescente, da criança, do adulto, do idoso, deve ser tratado de maneira coerente, de maneira a responsabilizar as pessoas pelos seus atos. Então, essa educadora, ela recorreu ao auxílio da justiça para denunciar uma aluna que havia proferido, né, ofensas via aplicativos de WhatsApp. Agora, o motivo. Olha o que a professora diz ao longo da reportagem. Ela achou que eu não devia passar as regras da escola em sala de aula, pois essas regras eram muito para ela. Sabe aquele acordo didático que todo professor faz no início de cada unidade, no início do ano, que a gente chama de acordo didático? Toda primeira aula eu passo essas regras sobre o uso de celular, sobre comida, bebida dentro do espaço da sala de aula, sobre comportamentos e comportamento e bagunças. Depois disso, acho que ela pensou que era demais, que eu estava sendo muito rude. Ela, então, tirou, olha, o cyberespaço, tirou uma foto e me ofendeu por passar regras. Disse a professora que preferiu não se identificar. Diante disso, só para mostrar que todo ato de violência também gera consequências e penalidades, a depender do grau, pode ser bem mais acentuado, mas nesse caso aqui ocorrido no Espírito Santo, a primeira condição foi que a aluna deveria reparar a professora com R$2.000. Quem vai pagar isso? Não é a aluna, certamente. Um adolescente, a família. A família é penalizada em virtude dos comportamentos dos adolescentes, das crianças e dos adolescentes. Por isso que nos processos de enfrentamento à violência é muito importante que os pais se envolvam
continuamente com o diálogo, com a participação na escola, para interferir, sobretudo, nessas condutas que só tendem a promover sofrimento, angústia, dor, contextos de humilhação e de aviltamento do indivíduo, do ser humano. A segunda condição foi prestar serviços à comunidade com auxílio de merenda escolar na escola onde estuda, no horário do recreio. E a terceira, que é o chamado termo de retratação, ela foi obrigada a pedir formalmente desculpas nas redes sociais à educadora. Esse ponto é muito interessante, porque recentemente, com a questão do Twitter, não é? Surgem uns movimentos de exposed. Eu acredito que vocês devem também saber disso, onde grupos de estudantes, ou até mesmo grupos específicos, começam a expor condições que muitas vezes elas não dialogam com a realidade. E esse tipo de denúncia, as redes sociais elas são muito importantes para o ato do denunciar, mas é preciso também que esse tipo de exposição ela tenha concretude, seja de fato algo que haja base sólida para poder ser apresentada por meio das redes sociais, porque como nós colocamos inicialmente, as redes sociais, o cyberespaço é muito fluido, é muito instantâneo. Então, uma imagem que eu coloco nesse momento, que nós printamos aqui, em questão de 2, 3 minutos, já circula o Brasil inteiro. Então, imagine se, de repente, uma dessas denúncias ela não for fundamentada, ela for uma denúncia irreal. Consequentemente, prejuízo trará a pessoa que está sendo exposta diante daquela situação. Então, é preciso muita reflexão e cuidado com o manuseio do cyberespaço, porque à medida em que ele nos auxilia no processo de aquisição, de integração, ele também pode, não é, se transformar em uma ferramenta de incivilidade e, consequentemente, de repercussão das múltiplas violências. Então, diante disso, a gente considera, não é, que o bullying, conforme Owens, Dan Owens, né, ele foi o primeiro a estudar na década de 70 a terminologia bullying, ele é o criador desse termo, quando ele, na Noruega, percebeu que 3 adolescentes em contexto escolar, em processo de escolarização, haviam suicidado em virtude de práticas que correlacionavam as violências do fenômeno bullying. Não é? Então, Dan Owens, não é? Ele diz que o bullying é a exposição de uma vítima a contextos de violência. Fante, ela diz que o fenômeno bullying ele é um complexo, né, de atitudes agressivas. Essas atitudes agressivas, elas hostilizam, elas ridicularizam e infernizam a vida dos outros que são vítimas desse processo. Braga e Lisboa, ele também considera um conjunto de atos agressivos. Agora, o que eu achei interessante é que, para esses autores, ela se caracteriza pela ausência da reciprocidade e da alteridade. Então, percebam que sempre há essa questão da não solidariedade, da incivilidade que geram esses recortes de violência. Para Ferreira, né, Hugo Ferreira, professor da Universidade Federal de Pernambuco, ele foi meu orientador, foi uma pessoa que me apresentou os estudos sistemáticos, os estudos sobre o fenômeno bullying. Ele disse que é um complexo de difícil tratativa e ocorre devido a... Posso. Complexo de difícil tratativa e ocorre devido não compreender as diferenças. Né? Então, nós sabemos que há diferença entre as pessoas, entre os seres que compõem o espaço escolar. Então, por não haver a compreensão dessas diferenças, olha lá Milton Ribeiro, quando ele disse que uma pessoa com deficiência deveria ser a escola tem que ter esse cuidado, porque a escola não está preparada. Então, quando não há essa facilidade de compreender as diferenças, é difícil haver a tratativa do fenômeno bullying. Ocorre entre escolares de forma repetitiva, cuja intencionalidade é maltratar, humilhar e provocador, segundo Alvilei Martinez, que é um escritor, não é, que ele é interessante porque em sua obra Bullying, um fenômeno escolar, ele coloca que, se eu não estiver enganado, o nome da obra é essa mesmo. Ele diz que
dentro dos processos de enfrentamento, é preciso considerar o protagonismo juvenil, que é algo tão em moda hoje em dia dentro dos processos de formação, sobretudo aqui em Pernambuco. E como é que se caracteriza esse fenômeno? Ele é intencional, repetitivo e há um desequilíbrio de poder, como apontou Raquel Manzini. Formas. Ele pode ser direto e físico, havendo chutes, puxões de cabelo, direto e verbal, não é? Xingamentos, ofensas. Indireto, que são os comentários sistemáticos, as fofocas, não é? A natureza. Quanto à natureza, pode ser físico, que eu inclusive já dei exemplo, verbal, moral, psicológico, como nós já vimos nos slides anteriores. Chama a atenção para essa questão do bullying sexual, porque muitas vezes a gente acredita que o bullying sexual acontece mais com meninas, isso é verdade, mas o contrário também. Ele acontece também com meninos. Eu tive um aluno e ele ficou constrangido ao me relatar essa situação. Mas em um determinado momento ele disse assim: professor, eu posso conversar com o senhor? Porque pode, fica à vontade. Não, professor, eu não estou com vontade de dizer isso, mas eu preciso falar com o senhor a respeito disso. O menino fala logo. Aí eu falei: não, professor, é o seguinte, eu não estou aguentando mais as meninas beliscando a minha bunda. Então, vejam, né, as meninas da turma dele e de outras turmas, sempre que ele passava, porque é um rapazinho com o corpinho ajeitadinho, né, como o povo fala, malhadinho, o padrãozinho, né, que é estabelecido pelos adolescentes, muitas vezes, que a gente precisa desconstruir essa imagem. Então, sempre que ele passava, ele recebia um beliscão. E, dentro da conceituação dessa natureza, um psil indesejado é uma violação sexual. E um beliscão também. Então, as meninas, elas também podem. Agora, é claro, em menor incidência, mas ocorre também o bullying sexual a partir de meninas ou de adolescentes meninas para meninos e adolescentes meninos, certo? E o cyberbullying, como nós já havíamos comentado. Os envolvidos, nós vamos falar agora, a partir mais à frente um pouco, minimamente, segundo o Rolim, Avilés, Martinez e Manzini, são 3. O agressor, a vítima e a testemunha. Essa tabela foi elaborada, né, conforme Lima Neto. O agressor. Quem é o agressor? Qual é o perfil do agressor? O agressor é aquele, o valentão, ele possui uma autoestima elevada, porque ele acredita que está no controle da situação. De acordo com Dweck, que eu nem coloquei aqui uma menção a ela, mas ela diz que os agressores se colocam num pedestal, não é? E ele é um excelente estrategista, ele é manipulador. Na realidade, o agressor ele tem um controle, agressor ou agressora, ok? Eles têm o controle da situação. Eles se julgam superiores, são autoconfiantes, são populares, comunicativos, falantes e extrovertidos. Eles conseguem dar aquele jeitinho de manipular uma pessoa, um determinado grupo. Ele exerce o papel de líder, ele é reconhecido entre os colegas como tal. Agora, ele maltrata os demais. O status social do agressor se mantém em decorrência da opressão que causa aos colegas e o clima de medo e insegurança que ele espalha, uma vez que é covarde e não age sozinho, de acordo com Manzini. Então, a gente percebe que o agressor ou a agressora é aquele valentão, é o que despeja sua ira, articula as formas de violência e tensiona, né? Ele tem a intenção, ele cria estratégias para agredir o outro. E ele possui a autoestima muito elevada. Já a vítima é o oposto. É aquele educando, eu vou chamar o ser. Né? É um ser que possui uma baixa autoestima devido aos processos de violência que ele passa. Ele é um pouco confiante, devido às violências, ele é introvertido, ele silencia. Então, é muito comum, dentro de um espaço de sala de aula, nós termos um aluno de destaque, né? Aquele aluno que, de repente, ele dá uma queda, ele desaparece, ele começa a acuar-se, ele passa a silenciar mais, ele não demonstra mais confiança. Muito provavelmente, essa pessoa é a vítima de algum tipo de violência que está ocorrendo naquele recinto. Ele possui menores habilidades de relacionamento. Ok, Joane? Ok, Joane. De acordo com Martinez, é natural que a vítima não responda aos ataques e não articule uma defesa. Ele se sente mais vulnerável. No entanto, a possibilidade... E aí é que está o risco, olha.
Prestem atenção nisso. Há possibilidade das vítimas, devido aos maus tratos, se isolarem e outras reagirem com agressividade. É o que a gente chama de vítimas agressoras. Por exemplo, o caso de Suzano, os relatos e o estudo daquela situação apontou que aquele jovem que entrou na escola armado e feriu e matou os colegas, professores e funcionários, ele já tinha sofrido diversas práticas de violência. Ele foi uma vítima que se tornou um agressor. Né? Então, a gente chama de vítima agressora. Então, é provável que a vítima, ou ela se deixe no contexto de contínua vulnerabilidade, ou ela se torne, devido aos atos, maus tratos, uma pessoa que vai, a partir daquele momento, projetar atos de violência. E as testemunhas, e aqui nós temos dois aspectos importantes nas testemunhas. As testemunhas, elas são aquelas que presenciam o ato da violência, e elas podem assumir dois papéis. O primeiro, ela pode ser uma pessoa que observa e silencia, com medo de se transformar no bode expiatório da situação, ou ela pode ser aquela pessoa que fomenta, que dá visibilidade à prática do agressor, incentiva o agressor a praticar violência. Então, as testemunhas, para não serem agredidas, muitas vezes escolhem a lei do silêncio e não enfrentam situações de bullying, seja defendendo as vítimas ou denunciando as agressões, conforme Manzini. E Mello coloca que o espectador, que é justamente a vítima, presencia todo ato de violência e adota a lei de silêncio por motivos plurais, certo? E, às vezes, essa testemunha, como aqui, ó, essa última imagem, como vocês podem observar, o menino sendo agredido no armário e o outro filmando, gravando aquele ato de violência. Às vezes, ela acaba sendo não agressora, mas uma incentivadora daquela prática de violência que sucede no espaço de formação humana mais importante, que é a escola. Mas aí eu questiono, o que impulsiona o desenvolvimento de práticas como essa e o envolvimento desses atores? Né? Bom, as causas, elas são diversas. Né? Como, eu não sei se eu falei para vocês, mas o bullying é um fenômeno multifatorial, ele é muito plástico, ele possui diversas fontes, não é, para a sua ocorrência. Dentre as quais, nós destacamos, por exemplo, o desrespeito. O desrespeito é quando você não considera o outro dentro da sua constituição, dentro dentro da sua identidade, dentro de suas práticas sociais. Então, o desrespeito, ele é um fomento, né? Ele é um motivo, uma causa que gera a prática do bullying. A ausência de empatia. E aqui, quando a gente pensa em empatia, nós temos que levar em consideração que ela é a faculdade em compreender emocionalmente o outro. Como eu disse anteriormente, eu citei até Tomazello, ele disse que é colocar-se na pele mental do outro indivíduo. Né? A falta de solidariedade. Nós estamos vivendo culturas apáticas, não é? Hoje, no seio da sociedade. Cada dia mais, inclusive, cabe aqui uma crítica e uma reflexão. Será que a orientação curricular, será que essa nova base nacional comum curricular não vai gerar um pouco de, não vai nutrir a falta de solidariedade, ainda que se tenha dentro da sua Constituição a disciplina ou a perspectiva de projeto de vida, mas pelo simples fato de dentro da base nacional comum curricular haver a perspectiva do empreendedorismo como algo interdisciplinar a todas as áreas, e nós sabemos que o empreendedorismo se imbrica às questões de mercadológica, será que não vai haver um maior despertamento da falta, né, de solidariedade? Então, é bom a gente pensar nesse aspecto, porque as orientações que estão vindo às escolas podem levar a isso. Pode falar. Nesse aspecto, Val, eu até te pergunto assim, bota aqui para discussão também, a questão da competitividade, né? Porque isso aí que você comentou gera assim um ambiente até um pouco de competitividade, como já tem muito nas escolas por causa da questão de nota, de vestibular, uma visão competitiva de sala de aula, e essa mudança também, assim, na minha visão,
tem esse cunho também, assim. E a competitividade torna o ambiente mais agressivo, né? Eu acredito. Perfeito. Inclusive, eu gosto muito, quando a gente fala nessa questão da competitividade, de avaliação, de planejamento da avaliação, eu lembro muito de Jussara Hoffmann. Eu acredito que vocês devam ter lido ou já ter ouvido falar, e eu acredito que hoje ela já traria uma reflexão muito mais abrangente, visto que a nossa sociedade tem mudado tanto. Mas ela disse que a avaliação ela hoje, né, ela também acaba sofrendo um processo de, não só Sarah Hoffman disse isso, mas a avaliação é colocada ao nível de uma competitividade tão grande para se alcançar índices, né, sobretudo as avaliações externas, que a gente acaba perdendo aquela essência da avaliação que é dita por Jussara Hoffman, quando ela diz que a avaliação deveria se dar em 3 tempos, no tempo de admiração, reflexão e de intervenção. E essa intervenção da avaliação, ela se dá para um processo de descoberta das fragilidades e desenvolvimento das potencialidades, mas, sobretudo, de uma formação humana. Então, a gente percebe, como você coloca, que essa questão da solidariedade, ela é muito afetada quando a gente leva em consideração, por exemplo, as avaliações, os índices, tudo isso entra no cerne da competitividade. A competitividade ela também faz parte das práticas sociais, mas a maneira como está sendo posta hoje acaba gerando contextos de violência. Inclusive, o instrumento de avaliação pode ser um instrumento segregador, pode ser um instrumento que diferencie turmas, inclusive, por exemplo, não sei agora, mas antes nós tínhamos turmas que eram balizadas no primeiro bimestre. Os alunos que tinham notas maiores, eles eram levados para uma turma específica. Era aquela turma que iam receber orientações, formações diferenciadas, porque esperava-se a aprovação daqueles nos principais centros universitários, nas universidades, no ensino superior. E os outros, que haviam tido uma nota menor, eles eram deixados lá nas turmas com maiores fatores de delicadeza, né? Fatores mais sensíveis, digamos assim. Então, muito boa essa sua colocação. A questão da intolerância, né? Porque nós sabemos que a intolerância, infelizmente, é muito presente na sociedade. O preconceito, que aqui a gente entende como um sentimento hostil, um sentimento de repúdio ao outro, diante da sua, por exemplo, quando a gente pensa na questão de negros, brancos, índios, né? Indígenas, desculpa. Nós temos essa questão do preconceito muito forte, a discriminação, que marca uma segregação, como ocorreu lá na fala de Milton Ribeiro, né? o ministro de Educação. E outros fatores que causam o fenômeno bullying são de ordem exógenas, né, e endógenas, que são, por sua vez, trabalhadas, inclusive, por Abramovay, que ela diz que as exógenas, o gênero, a relação masculino-feminino, relações sociais, situação familiar, meios de comunicação, espaços sociais por onde esses seres intercambiam, não é? Então, a gente percebe que são também fatores que fomentam a violência. A questão de idade, série, nível, regra, punição, relação professor-aluno, aluno-professor, aluno-aluno, são fatores que podem, consequentemente, favorecer a ocorrência do fenômeno bullying. E quais são as consequências desse fenômeno, quando ocorre o fenômeno bullying? O primeiro, que eu vejo como muito delicado, é a desumanização das relações. A gente tem um processo de formação humana. A partir do momento que nós temos a vivência de violências no espaço escolar, nós estamos caminhando numa rota de desumanização. Afeta os direitos humanos, promove diferenças e ausência, a perspectiva de ausência de valores, como é o caso, por exemplo, do amor, enfim, e de tantos outros. O ambiente se torna desfavorável à aprendizagem. Isso, consequentemente, a gente percebe que uma sala onde há múltiplas violências coexistindo,
o educador encontra dificuldades para a administração de um determinado conteúdo e, consequentemente, a compreensão e a reflexão desses conteúdos passam a ser despercebidos por parte dos educandos. Nós temos como consequência os maus tratos, os contextos vexatórios, o isolamento, o sofrimento por parte também da vítima, que prefere, às vezes nem sente mais vontade de ir à escola, né? O fracasso do papel da escola, o baixo rendimento, evasão escolar e outras situações. Alguns alunos desenvolvem automutilação, tentativa de suicídio, autoestima afetada, desânimo, depressão, abandono escolar e até homicídio. Tem até fatores como consequências, anorexia, né? Alguns alunos desenvolvem esses traumas. Todas essas concepções de causas e consequências, elas são também trazidas e refletidas por Mesquita, Fante, Alvileza, Abramovay e outros autores que discutem o fenômeno do bullying. E como nós podemos vencer o fenômeno bullying? Bom, primeiramente, nós precisamos compreender o sentido. Para que servem as escolas? Michel Young, ele traz uma reflexão de que muitas escolas elas perdem o seu sentido, que é o sentido de socialização, de integridade humana. E as escolas passam a ser vistas, às vezes, como prisões, né, locais de sofrimento, locais de dores. E ele faz essa pergunta: para que servem as escolas? Gomes e Sacristã, eles respondem que a escola é um espaço para que haja socialização. E a partir do momento que há socialização, há atos de civilidade. Então, lembro daquela questão de que a escola, quanto um aparelho de reprodução do Estado, às vezes reproduz as violências. Então, uma escola não dialógica, como acontecia com a escola tradicional, em que o professor chegava no ambiente escolar, ele ditava quais eram os conhecimentos, porque ele é o ser que passa luz ao aluno, que na origem da palavra, né, quando nós vamos fazer uma etimologia, alumno significa a negação, lume, luz, sem luz, provém de um prefixo grego, não é? Então, o ser sem luz, então essa concepção, ela não permite uma socialização plena, uma vez que nós acreditamos num processo dialógico, onde os sujeitos eles interagem na promoção do conhecimento, onde há a abertura para a cosmovisão dos educandos e das educandas, como o próprio Freire coloca. Então, a escola é um espaço de socialização. Uma visão que colabora para o enfrentamento ao bullying. E, diante disso, a escola deve entender que a prática educativa vivenciada em seu centro deve ser aberta às mudanças, pois não é um processo linear e mecânico, como se pensava lá nas escolas, nas tendências liberais, né? Como, por exemplo, a tecnicista, a tradicional, devem enveredar-se para um pensamento humanizado e afetivo. Eu só vejo Freire, onde perceba-se uma cultura voltada para a solidariedade e para a empatia no processo de formação cidadã, e que estes processos irão ocorrer no local mais importante de sua estrutura física, a sala de aula, conforme Lima Neto. Então, a sala de aula é um espaço que dialoga todos esses elementos: o pensamento humanizante, afetivo, a solidariedade, a empatia, a formação cidadã e também a rigorosidade, como o próprio Freire disse, do conhecimento, porque exige rigorosidade também nos processos de socialização. Bom, diante disso, quando eu estudei o fenômeno bullying, nós criamos algumas estratégias que consideramos ser fundamentais para o processo de enfrentamento ao bullying. Por exemplo, ensinar para a compreensão. Morin já dizia: o grande desafio é para a compreensão humana como garantia de solidariedade intelectual e moral da humanidade. Então, é preciso a escola estar aberta ao ensinar para a compreensão. Um outro ensinar necessário e que vai colaborar para o enfrentamento do fenômeno bullying é o ensinar para a solidariedade.
Tognetta e de Assis, eles colocam, né, que a solidariedade é uma virtude necessária à experiência humana da convivência. Então, a partir do momento que nas convivências não se tem solidariedade, consequentemente, a possibilidade das múltiplas faces da violência surgir são mais concretas e possíveis. Ensinar para o processo de afetividade, querer bem ao próximo, preencher-se de generosidade. A prática pedagógica é tudo isso. Afetividade, alegria. Lembrei agora de uma jovem que disse que se sente alegre e gosta de ajudar as pessoas. Esse é o caminho para o enfrentamento ao bullying. É difícil, mas há pessoas, eu acredito que há pessoas assim. Afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico e serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje. Então, aqui Freire, né, ele faz uma denúncia de que o hoje precisa dessa transformação, de uma prática pedagógica afetiva, alegre, que tenha capacidade de conhecimento científico, mas, sobretudo, se abra a dimensão da afetividade, porque sem afeto nós não conseguimos tocar a alma do outro. Ensinar com respeito à heterogeneidade. Então, esse ponto aqui é muito importante, porque Sacristã e Gomes, eles colocam que a sala de aula é um complexo, não é, de identidades, de formações. A sala é um espaço de pessoas multifacetadas que interagem, trocam experiências. E ali, dentro de um único ser, eu posso ter diversos papéis. Às vezes eu tenho um aluno, por exemplo, da educação de jovens e adultos, que é pai, que é estudante, que é trabalhador rural, que às vezes exerce o papel de pai e mãe, de pai, né? Então veja como uma pessoa pode ser heterogênea. Imagine uma sala de aula se buscar homogeneidade. A homogeneidade, ela favorece a prática do bullying e ensinar para a promoção da cultura da paz e enfrentamento à violência. Esse ponto é importante, porque quando a gente diz a cultura da paz, de acordo com o Tapete, né, ele diz que não se trata de unificar culturas, ou mesmo substituí-las por uma única cultura. A rigor, não existe uma cultura da paz, mas sim culturas de paz. A expressão cultura de paz, no singular, deve, pois, ser entendida como um coletivo, não como proposta de homogeneizar culturas ou estabelecer uma monocultura. E o que se pretende a cultura da paz é ser a soma e a interação daqueles vários elementos de culturas diversas que promovem a paz. Então, a cultura da paz, inclusive Cleo Fante, foi foi a idealizadora do programa Educação pela Paz, aqui na década de 2000, não é? Essa cultura da paz não representa uma única cultura, mas o encontro de diversas culturas que dialogam no espaço escolar para a promoção do humano, dentro desse processo que é um contínuo de formação integral. E quando a gente fala de formação integral, a gente não está aqui abrindo a margem para essa visão que a gente percebe hoje no processo de escolarização, que é a escola em tempo integral, mas é a escola em formação integral. E esse ser ele é composto de dimensões da cognitiva, da emocional, da física, que é a corpórea, e a espiritual, como disse, por exemplo, o professor Ferdinando Ró, da Universidade Federal de Pernambuco, e o professor Ezi Gomes. Eles dizem que nossa formação ela deve se dar nesse complexo, né? Dentro de todas essas dimensões, e não apenas considerar que a educação em tempo integral ela compreende a educação integral. São questões diferenciadas, ok? E agora, para nós finalizarmos, né, esse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês, não é, através dessa pergunta, não é, algumas práticas que favorecem, não é, o enfrentamento ao bullying. Que ações práticas são possíveis dentro da escola como instrumentos de enfrentamento ao bullying, considerando as dimensões estratégicas da heterogeneidade, solidariedade, afetividade, compreensão e cultura da paz? Bom, no estudo que eu fiz em 2018, questionamos 12 professores do ensino fundamental que se colocaram à disposição para participar desse estudo, e muitos deles
disseram que as estratégias para enfrentamento ao bullying utilizadas por eles seriam dança, teatro, trabalhos em equipe, uso de vídeos educativos, pesquisa sobre valores humanos. Um minutinho. Foi porque o pessoal aqui em casa alterou um pouquinho o som, não sei se vocês estavam ouvindo. Mãe, por favor, estou conversando aqui com o pessoal. Mas não se preocupe, Val, tá tudo ok. Filmes, palestras, debates, seminários, encontro com os pais. Olha a resposta de P7. Encontro com os pais, gente. Família é importante em todos os aspectos. Pesquisa de relatos reais sobre o bullying, produção de debate e leitura, responsabilização dos pais, responsabilizar os pais, dramatizações, teatro, conversa e ouvir as reclamações dos alunos. Então, vejam quantas estratégias os professores acreditam que elas são possíveis para o enfrentamento a esse fenômeno da intimidação sistemática. De modo geral, a conclusão desses 12 professores é de que o diálogo, a perspectiva de igualdade e equidade dentro da escola é também uma estratégia que favorece, e eu fico muito preocupado com essa questão de igualdade e equidade, porque é muito delicado, uma vez que nem toda igualdade ela permite o desenvolvimento pleno do ser, porque nós temos as nossas diferenças. Então, a terminologia mais apropriada seria a equidade, né, que é o ajustamento das condições para o desenvolvimento pleno de todos aqueles que estão dentro das escolas. Porque uma pessoa, por exemplo, que tem, no meu caso, a obesidade, sentar numa cadeirinha bem estreitinha, que uma pessoa mais magrinha senta, isso não é igualdade, isso é um martírio. Né? Então, equidade é permitir que eu tenha uma cadeira mais ajustável para que eu possa me acomodar melhor e, a partir dali, eu conseguir compreender as reflexões que são estabelecidas no espaço. Né? O apreço à cultura da paz também foi uma das estratégias dita pelos professores, um espaço de negociação e propício ao desenvolvimento de valores, práticas que desenvolvam os valores. Então, diante disso, eu acredito que todas as estratégias apontadas pelos professores, elas são importantes. Ao longo de minha experiência, dos meus estudos com relação à intimidação sistemática, eu sempre procuro desenvolver ações integradas e dialógicas entre a escola, no caso, toda a comunidade, e levando em consideração o que Alviledes Martins orienta, que é a inserção do aluno na perspectiva de soluções dos problemas. Entra até um pouco naquela questão dos projetos na pesquisa de base colaborativa, né? Toalé, e tantos outros que trazem a perspectiva da pesquisação, onde os participantes eles são importantíssimos para a transformação dos problemas que ali são postos dentro de uma determinada comunidade. Então, diante disso, eu gostaria de apresentar brevemente a vocês algumas propostas de intervenção que nós colocamos em prática em alguns espaços, em algumas escolas, e que favoreceram, e que ocorrem também na sociedade, nas demais escolas, para o enfrentamento ao bullying. Por exemplo, no Dia Nacional de Combate ao Bullying, que é o dia 7 de abril, é uma data instituída desde 2016, justamente no dia em que foi promulgada a Lei 13.185 de 2015, ou foi no mesmo dia ou foi um dia depois. Esse dia tem como objetivo a promoção de práticas de combate ao bullying como iniciativa de chamar a atenção para o fenômeno da violência na escola e reflete e estimula-se o enfrentamento ao bullying. Então, diante disso, nós sabemos que as rodas de diálogo constituem estratégias bem interessantes, porque naquele momento, os estudantes, primeiro que é uma desconfiguração do espaço escolar, daquele espaço tradicional em que você senta numa posição e está vendo a nuca do colega ou as costas do colega. Então, a promoção de roda de diálogos para o enfrentamento ao bullying, ela é muito salutar, porque os estudantes se veem primeiramente e depois eles se sentem à vontade entre eles para poderem discutir um pouco a respeito de diversas coisas que ali é colocado como um tema para debate. Evidentemente que nessa roda de diálogo que nós fizemos no dia 7 de abril com todas as turmas de uma determinada escola localizada no centro do Recife, tivemos o apoio de pessoas especializadas, que são um grande apoio nosso, é o pessoal da FAPIRI,
não é que eles nos apoiam com o núcleo com a Clínica Escola, né, que é um projeto que eles têm com os estudantes de psicologia. Então, todas essas rodas, além da presença dos estudantes, havia a presença do professor da turma, que estava naquele momento, e dos profissionais especializados para que pudessem ali discutir um pouco a respeito do fenômeno bullying e das violências e de temáticas plurais. Se tem o Dia Nacional, nós temos também o Dia Mundial de Enfrentamento ao Bullying, que é comemorado no dia 20 de outubro. Então, no dia 20 de outubro, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Eu troco sempre essa terminologia combate por enfrentamento. Eu gosto mais de enfrentamento. Trata-se, é uma escolha particular, mas não tem problema não. Pode ser combate ou enfrentamento. O termo certo é combate. Trata-se de um alerta internacional para os problemas enfrentados por muitas crianças e adolescentes. Segundo a Unicef, 1 em cada 3 crianças do mundo, entre 13 e 15 anos, é vítima de bullying na escola regularmente. Então, diante dessa emergência, por que não envolver professores, educandos, a instituição, num projeto que busque discutir a respeito especificamente da violência ou das violências que são constituintes do bullying, desse fenômeno da intimidação, dentro do espaço escolar e até mesmo fora dele. Então, esse evento ele ocorre presencialmente, ele não ocorre apenas em uma escola. Hoje nós já estamos na 4ª edição, devido à pandemia, né, à crise sanitária global. Nós tivemos que nos adequar ao formato remoto. Esse ano, por exemplo, aqui foi o ano passado, o ano da pandemia. Alguns educadores, nesse momento, no momento do evento, nós temos a participação de educadores relatando práticas, experiências pedagógicas, que muitas vezes elas contribuem, muitas vezes não, sempre contribuem para o processo de formação humana de diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, professores de matemática, professor de biologia. A exemplo, nós temos aqui o professor Anderson, Patrícia, Wagner, a Ellen, que está aqui conosco, também participa desse movimento, é uma das coordenadoras do projeto Stop Bullying Now, Alexandre, e tantos outros colegas e colegas que nos dão as mãos para discutir a temática do fenômeno bullying, não é? Que é tão importante. Uma dessas pessoas, eu acredito que vocês estão conhecendo, é a professora Ivanda, uma pessoa maravilhosa, uma freiriana por natureza. Esse ano nós tivemos esse evento em articulação com o Instituto Federal de Pernambuco. Nós conseguimos trazer, por exemplo, as considerações importantíssimas de Cleo Fante, que é aqui, inicialmente aqui no Brasil, trouxe a perspectiva dos estudos de enfrentamento ao bullying na década de 2000, criou o programa Educação pela Paz no ano de 2005, e apesar de ter sido remotamente, mas nós conseguimos discutir essa temática, deixar esse material salvo nas redes, para que muitas outras pessoas tenham acesso. É muito importante no processo de enfrentamento haver a difusão da terminologia, do entendimento do bullying. E outras entidades, né, que fizeram parte também do projeto, como a FAFI, outras instituições, a FAFI, o Instituto Federal, a CNTE, o Sindicato dos Professores, o qual também faço parte, na pessoa de Ivete e o CNTE Heleno. Então, se eu fosse citar aqui os nomes, as psicólogas Camila, Lindaci, pessoas que se debruçam, né, e que gostam realmente de trazer a reflexão, essa temática que interfere diretamente, como nós vimos, como consequência no processo de ensino-aprendizagem e de formação do ser humano. A FAFIG, junto conosco, desenvolve, não é? A gente tem essa parceria com eles, os espaços de interação dialógica. Esse ano, por exemplo, nós tivemos bullying, cyberbullying, e agora José, se for Maria, porque muitas vezes as pessoas pensam que o bullying só é praticado por meninos, mas ele também é praticado por meninas, na realidade, por qualquer ser que tenha a intenção de maltratar, de humilhar, de causar sofrimento. E também é importante, nos processos de enfrentamento, levar em consideração as vivências, como o Freire colocou, os adolescentes e as crianças, eles têm as suas experiências, eles têm as suas vivências, ele tem o seu conhecimento que é extraescolar e que pode ser vivenciado na escola, porque através desse diálogo estabelecido entre a experiência escolar e a experiência social do educando e da educanda, pode haver a partilha
E a partilha e a interação, a integração gera solidariedade, empatia, respeito e, consequentemente, o enfrentamento ao bullying, não permitindo que ele ocorra. Então, o sarau poético, levando em consideração as artes, é, é, datas comemorativas, mas que não são apenas comemoradas naquele dia, como, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, uma escola que se abre, né, a essas reflexões, permite com que a escola também desenvolva ações que valorizem as identidades, né, e as diversas culturas, ela simplesmente vai permitir com que as violências não ocorram e não se reproduzam, né? E, sobretudo, retira culturas que estão marginalizadas devido a esse processo de escolarização que se via, né, no passado, em que a escola ela possuía todo o saber e deveria projetar aos seus estudantes. Outro momento bem interessante foi a produção e exposição de painéis temáticos sobre enfrentamento, onde os estudantes puderam escolher uma temática que se relacionasse com o bullying, produzir material. E aqui eu puxo a sardinha para o processo de produção textual, no caso, considerando a língua portuguesa, porque além de colaborar com o ensino de língua portuguesa, traz uma temática que é tão necessária ser discutida dentro das instituições de ensino. Então, os estudantes apresentaram o trabalho para os colegas os colegas de outras turmas, bem como aos professores da instituição, promovendo uma grande interação de saberes. E aqui é justamente uma prática que nós desenvolvemos através da minha dissertação, do mestrado em educação, que foi a produção textual para o diagnóstico e o enfrentamento do bullying. E a partir da produção de livros cartoneiros, que eu acredito, se vocês não conhecerem, é muito interessante pesquisar na internet, é a confecção desse suporte, o livro, onde há a produção e a escrita dos educandos. Então, esse trabalho de confeccionar o suporte em papelão, em material reciclado, né? E esse trabalho do produzir o suporte, já trabalha as concepções de união, de integração, de solidariedade, de respeito, de envolvimento entre eles, mas também existe uma outra parte importante dentro desse processo, que é o momento da reflexão, o momento das discussões, das temáticas que serão encontradas ali dentro do suporte cartoneiro, do livro cartoneiro, e, consequentemente, a etapa 2, que é a produção desse material, onde os estudantes produzem seus textos, que, após um devido tratamento, é socializado no espaço de sala de aula e é levado para a produção de livro, dos livros cartoneiros. A produção textual também pode ser uma prática que favoreça o enfrentamento ao bullying, como também a quem for professor de biologia, de matemática, de história, de qualquer outra ciência, há a possibilidade de dialogar na perspectiva de enfrentamento ao bullying. Todas as ciências elas estão à disposição do homem para a transformação dele, e dentro do homem e da mulher. E dentro desse processo de transformação, cada ciência tem muito a contribuir, porque a violência é um problema que afeta a todos. O bullying afeta a todos os profissionais que estão inseridos na dimensão educativa. Um outro trabalho que muito apreciou, não é, que foi legal para os estudantes e que eu tive uma alegria muito grande, foi em relação à produção de curtas anti-bullying. Então, os alunos, eles mesmos produziram um roteiro. Eu estou trazendo tudo para a área de língua portuguesa, mas é porque é a vivência da nossa área. Então, eles produziram roteiro, eles foram roteiristas, editores, escritores, enfim, tudo que tem dentro de um projeto cinematográfico a partir dos smartphones, dos celulares que eles possuem, dos recursos tecnológicos à disposição, eles produziram filmes de enfrentamento ao bullying e depois tudo isso foi socializado nas salas de aula, consequentemente a toda a comunidade no auditório. 3 produções me chamaram a atenção. Todas elas são lindas, mas ela não merece nossa amizade. Tratava de um curta com 6 minutos,
em que as meninas isolavam uma das coleguinhas de sala. O Gildo-Lepine, devido à escola, não está preparada para enfrentar o fenômeno bullying. Ele sofre violência, processo de exclusão na comunidade escolar e, consequentemente, ele tira a vida dos seus agressores e a sua própria, e vamos espalhar a nova, que trata da questão do enfrentamento ao cyberbullying. E, acredito que é a última parte. A criação da disciplina Stop Bullying Now. Gente, é muito importante esses conteúdos, todas essas experiências que vocês viram anteriormente, elas não eram pontuais. Elas aconteciam ao longo de todo o ano. A minha turma, a minha sala de aula é um laboratório e se abre a todas as ciências, aos estudantes em formação, né, que estão em formação inicial. Amo receber pessoas que estão na graduação, né, professor preceptor, né, como eles chamam na universidade, para que a sala de aula se torne um verdadeiro laboratório vivo. E todas essas práticas de enfrentamento, elas não devem ser pontuais, elas devem acompanhar a prática do professor, elas devem estar inseridas na perspectiva do trabalho escolar. A escola deve estar aberta para o enfrentamento. Então, nós criamos a disciplina Stop Bullying Now, é uma disciplina bem interessante, porque sistematicamente, semanalmente, há encontros, discussões sobre as leis de enfrentamento, os relatos de violência, estuda-se também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, é um espaço de interação voltado para a perspectiva do Stop Bullying Now. Né? Então, como nós estamos em momento remoto, ela foi suspensa, mas aí essa mesma disciplina deu origem ao projeto Stop Bullying Now, que a gente sempre consolida com as práticas vivenciadas no evento, né, que é estabelecido no dia 20 de outubro de todos os anos, que é o dia alusivo ao enfrentamento ao bullying na perspectiva mundial. E tudo isso não seria possível se nós não tivéssemos como parceiros centrais os nossos educandos e educandas, o chamado agente anti-bullying. Eu costumo chamar agente anti-bullying. Eles que dinamizam, que articulam, que criam estratégias, eles são inseridos nesse patamar do enfrentamento. É preciso, como Martinez Alves mencionou, que as práticas de enfrentamento levem em consideração a visão do educando e da educanda. Sem a voz desse ator, o processo de enfrentamento vai ser debilitado. Portanto, é preciso enfrentar o bullying a partir do olhar dos adolescentes. Claro, com a sistematização, com a organização, com a orientação de uma pessoa adulta, até porque no processo de enfrentamento é importante que o adulto esteja sempre presente. E isso também é necessário, dentro desse processo de enfrentamento, o envolvimento de uma tríade. A sociedade precisa estar aberta e atenta aos processos de violência que ocorrem dentro da escola. A relação família-escola são atores importantíssimos nesse processo de enfrentamento, e a relação alunos e profissionais da gestão escolar, professores, sobretudo os professores, porque eles estão diariamente no centro da formação humana, que é a sala de aula, e eles são os vetores principais da transformação. E é por isso que, na noite de hoje, eu encerro nossa partilha colocando que o educador é a peça, a engrenagem central no processo de transformação. Não apenas o educador, mas a educadora, todos aqueles que estão ali lutando para promover uma educação equânime, libertadora, dialógica, heterogênea e que respeite as diversas dimensões do humano, que nos chega de uma maneira, às vezes, tão debilitada, mas ao passar por nossas mãos afetivas, eles saem preparados da escola, não apenas para a perspectiva das avaliações, mas para a perspectiva da vivência cidadã plena e integral. Muito obrigado. Se houver alguma pergunta, estou aqui à disposição.
Oi, Val, muito obrigada, viu, pelo seu compartilhamento, assim, riquíssima palestra, estou aqui muito feliz. A gente tem aqui ó, um comentário do professor Wagner. O enfrentamento ao bullying, de fato, requer uma comparação entre diversos atores e instituições. É uma ação em rede. Parabéns, amigo, pela experiência construída. Aqui, Joana também agradecendo. Realmente foi muito, assim, né, um debate, uma conversa muito importante. Ellen também comentou sobre o Stop Bullying Now. A gente teve também a pergunta de Eliane, você já respondeu, não foi sobre o compartilhamento dos slides? Ela perguntou se vai ser possível. Pronto. Excelente temática, Alexandro comentou. Parabéns, Val, pela partilha. Gratidão. Se alguém quiser, viu, abrir o microfone para deixar seu comentário, sua pergunta, a gente ainda tem aqui alguns minutinhos. Eu só gostaria de agradecer a todos pela escuta atenta e participativa e deixar essa pergunta, né, reflexiva, não precisam me responder. Será que eu permito que as marcas do bullying encontrem amparo, força em minha vida? Sou eu um agente de enfrentamento ou de reforço ao bullying? Que ser humano tenho sido? É muito importante nós nos colocarmos diante dessas três indagações e mergulhar com profundidade, sabedoria e apreço, não é? As possíveis respostas que encontraremos. Verdade, Val, muito importante mesmo. A gente também se colocar aí como um sujeito nessa sociedade que acontece o bullying, né? Eu vou até aproveitar o momento aqui, por enquanto que ninguém não quis falar, para convidar vocês, pessoal, a nos seguirem nas redes sociais. No Instagram do Lab4, a gente vai colocar o link daqui a pouquinho aqui. E também que vocês sigam o canal do YouTube do Multilab, porque essa semana ainda vai ter live com a professora Ivanda, que aí vocês fiquem lá acompanhando as notícias, se inscrevam no canal, que a gente vai também ver a possibilidade de até colocar essas palestras que estão acontecendo no Meet, tentar compartilhar lá no canal do YouTube. Então, vai virar um portfólio de muita informação boa. Aqui, Joana comentando também, ó. Não adianta ser contra se não combatemos. E Thaís comentou, palestra muito enriquecedora. Parabéns a todos. Eu, que faço parte aqui da equipe do Lab4 e do programa Multilab, agradeço a presença de todo mundo aqui nessa noite. E aí, oi, pode falar. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Não, agora saiu, Val, o slide. Um minutinho. Certo. Que eu não. Deixa eu tentar aqui, porque eu sou meio lento com tecnologia, mas eu me esforço muito. Eu esqueci de fazer a leitura de um pequeno texto que eu escrevi Pode fazer. pensando nesse momento. Agora voltou a apresentação. Voltou. Pronto. Eu esqueci, eu não podia deixar de fazer essa leitura. E todo mundo já percebeu que eu falo muito, né? Eu gosto de falar. Nem um pouquinho, ninguém me percebeu. Eu queria ler esse pequeno texto. Eu sei que a letra está bem pequenininha, mas eu vou ler rápido para vocês. A luz sempre brilha. Não importa o quanto tente apagar o brilho que carregamos. Ele só pode ser apagado por nós e, mesmo assim, a luz sempre expande sua beleza, sua graça e dissipa aquilo que nos impede de ver. Um minutinho. Seguir e florir. A luz é intensificada a partir da nossa entrega ao amor, ao querer viver e ao ser aberto à sua propriedade. Ela não existe para ser escondida. Assim, o ser que se coloca à disposição do brilho, que há dentro de si, deverá alcançar resultados maravilhosos. Não se pode, jamais, deixar de brilhar. Afinal, quem é luz tem um fim, iluminar. Partilhe a luminosidade que abre caminhos antes tortuosos e consegue, através de sua natureza, ser fonte que se expande ao centro de tantos corações. Sejamos luz uns aos outros. O mundo carece de pessoas que se abram ao brilho intensamente e eleve-se ao mais profundo da existência humana, procurando naquele espaço de tantas inquietações, amor, paz, alegria e a esperança para que a luz alcance a cada instante o seu propósito, clarear.
seja luz, você é luz na vida de alguém. Muito obrigado, eu estou muito feliz em poder ter compartilhado um pouco das minhas experiências e dessa dinâmica, né, de enfrentamento ao bullying. Todos nós somos capazes de vencer as múltiplas violências desde que nós nos assentemos na dimensão da amorosidade, da afetividade, da heterogeneidade, do respeito e de tudo aquilo que nos torna mais humanos. Boa noite, fique bem e um abraço afetuoso. Que especial, muito lindo. É isso, gente. Agradeço mais uma vez, em nome da equipe do LabFor, a presença de todo mundo. Agradeço em especial a Val, que trouxe essa palestra riquíssima, de extrema importância. E a gente conta com vocês. Acho que esse ano a gente só tem agora a live da professora Ivanda, mas o ano que vem vai ser rico de muita partilha e de muito conhecimento nessa formação, nesse projeto LabFor, Laboratório de Formação Docente. É isso, eu vou encerrar aqui a gravação.